Matheus e seu colega retomaram o trabalho assim que Matheus chegou. Os dois estavam trabalhando sem parar no site, enquanto Aline trabalhava nas traduções. Aline achava que Matheus estava ignorando e Matheus achava a mesma coisa de Aline. Os dois sentiam saudade, mas não ligavam. O amor dava lugar ao orgulho. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Aline trabalhava em um mercado. Era um trabalho muito exaustivo. Ela vivia sozinha e, embora gostasse de ser independente, ela queria muito conhecer um homem bacana e iniciar um relacionamento. Aline era muito econômica, então ela sempre conseguiu viver bem com o salário mínimo que o mercado pagava. Seus pais haviam ensinado a ela que uma vida econômica era importante. E que, mesmo que você tivesse muito dinheiro, ainda assim era importante ter um bom controle financeiro. Ela acabou gostando tanto de administrar o próprio dinheiro que tinha decidido que, um dia, queria trabalhar nisso apenas. Ela tinha feito alguns cursos de administração e gestão e sonhava em dia conseguir um bom emprego na área. Ela tinha aprendido que, mesmo que você tivesse empregados e pessoas para fazerem consertos e limparem a sua casa, ainda assim era necessário aprender a fazer essas coisas. Isso porque ninguém sabia o que o futuro reservava. Além disso, Aline tinha uma certa facilidade em aprender novas línguas. Então, fez alguns cursos de inglês e treinou bastante em casa ao longo dos anos. Ela acabou se tornando fluente em inglês. E, às vezes, até fazia alguns trabalhos de tradução. A algumas ruas de distância estava Matheus. Ele trabalhava em um estacionamento, e sua rotina era muito exaustiva. Ele dividia um apartamento com um colega. Desde que havia saído da casa dos pais, ele havia percebido que, para conseguir se manter, mesmo sendo solteiro e sem filhos, era necessário administrar bem o próprio dinheiro. Ele tinha enfrentado meses realmente difíceis, em que precisou tomar banhos frios e comer fora, pois tinha ficado sem energia elétrica e sem o gás de cozinha. Agora, já há 2 anos dividindo o apartamento com o seu amigo, ele conseguia pagar as contas e ter o necessário para uma vida confortável. Mas, embora Matheus gostasse de passar todo o final de semana jogando videogame com seu colega de apartamento, ele queria muito uma namorada. Queria conhecer alguém legal, com quem pudesse dividir os bons momentos. Ele também sonhava em abrir um restaurante algum dia. Quando morava com seus pais, ele adorava cozinhar, e seu pai o ensinou muitas receitas. Matheus então tinha feito alguns cursos, e realmente gostava de gastronomia. Ele sabia que trabalhando em um estacionamento a sua renda estava bem longe de ser o suficiente para conseguir abrir um restaurante chique. Mas, ele planejava começar com algo pequeno. Um restaurante simples, mas que servisse uma comida caseira de qualidade e deliciosa. Ele não contava para seu colega de apartamento, mas, há alguns anos, vinha fazendo uma pesquisa de mercado. E esperava o momento certo para começar a investir. Matheus economizava ao máximo seu dinheiro, mas, algo que ele se permitia de vez em quando, era pedir comida por delivery. Ele tentava sempre conhecer novos restaurantes e pedir comidas diferentes. Ele tinha conhecido um restaurante de comida árabe e tinha adorado pedir a esfirra de ricota. O dono do restaurante já até conhecia Matheus, e dizia que ele era um dos únicos que pedia aquela esfirra. Ele e uma outra cliente. O dono do restaurante, quando recebia o pedido de Matheus, até mandava uma esfirra a mais, para agradecê-lo por pedir. Certo dia, Matheus tinha pedido a sua amada esfirra de ricota e estava esperando a entregarem. Porém, quando a entrega chegou, Matheus percebeu que estava errada. Tinham apenas 3 esfilhas de ricota, estavam faltando as esfilhas de carne do seu colega de apartamento. Matheus ligou para o restaurante e o dono se desculpou, dizendo que havia confundido os pedidos. Ele havia entregado para Matheus o pedido da sua outra cliente, que também adorava esfirra de ricota. Matheus, amável, disse que não tinha problemas. Quando ele olhou o endereço na nota fiscal, percebeu que o endereço da mulher era apenas 2 ruas da sua. Sendo assim, ele decidiu ir lá para fazer a troca. Matheus foi até a casa e, quando chegou lá, era a casa de Aline. Aline atendeu a porta, Matheus se apresentou, e disse que estava ali para fazer a troca das entregas. Ele explicou que o dono do restaurante havia feito confusão nas entregas, pois apenas eles 2 pediam aquela esfirra. Aline deu risada e disse que achou que só ela gostava.
Ela disse que quando levava a esfirra para almoçar no trabalho, ninguém queria um pedaço e sobrava mais para ela. Mateus deu risada e sentiu vontade de ficar mais tempo ali conversando com Aline. Ela era simpática e ele, instantaneamente, sentiu um carinho imenso por ela. Porém, Mateus sabia que ficar ali parado, na porta de uma mulher que ele mal conhecia, durante a noite, era muito estranho. Então ele apenas pegou as suas esfilhas e entregou-as de Aline. Ele então sorriu para Aline e se afastou, se despedindo. Mas, enquanto andava em direção à sua casa, Aline o chamou. Timidamente, ela disse que esperava vê-lo de novo. Ele disse que também esperava. Os dois se despediram. Quando estavam em suas casas, tanto Aline quanto Mateus perceberam que tinham gostado tanto da companhia um do outro, que tinham esquecido de trocar os números de telefone. A semana continuou normalmente para Aline e para Mateus, os dois trabalharam normalmente. Certo dia, um dos funcionários do estacionamento pediu a Mateus que ele fosse ao mercado comprar um refrigerante. Chegando lá, Mateus passou no caixa e reconheceu Aline. Os dois sorriram ao se reencontrarem. E riram do fato de terem esquecido de trocar telefones, da última vez que se encontraram. Aline então, vendo que estava se formando uma fila no caixa, atrás de Mateus, escreveu o seu número de telefone atrás da nota fiscal e entregou para Mateus. Os dois não queriam parar de conversar, mas precisavam voltar ao trabalho. No fim do expediente, Aline e Mateus começaram a trocar mensagens pelo celular. O assunto começou com o fato de que os dois tinham o mesmo paladar para esfilhas. Mas, rapidamente evoluiu para uma conversa sobre o que gostavam de fazer e com o que trabalhavam. E ambos perguntaram o que iriam perguntar desde a primeira vez, se estavam solteiros. Os dois perguntaram, ao mesmo tempo, por mensagem. Mesmo estando cada um em sua casa, Aline e Mateus sorriram ao mesmo tempo depois de lerem que sua paixão estava solteira. As conversas foram das mensagens para conversas por telefone. Conforme Mateus e Aline conversavam por telefone, mais coisas em comum eles descobriram. Aline contou sobre o seu trabalho no supermercado, que já estava lá há 6 anos e que a dona do local já havia se tornado uma amiga. Ela era muito boa com os funcionários, não explorava o trabalho de ninguém e nunca, em 6 anos, deixou o salário atrasar. Aline não tinha filhos, mas ela via que as mulheres que tinham filhos e que precisavam sair mais cedo, nunca eram repreendidas pela dona do mercado. Isso porque a própria dona do mercado tinha 3 filhos e precisou lutar muito para conseguir ter o mercado. Mas, apesar de tudo isso, Aline disse que um dia queria ter um negócio seu, onde pudesse administrar e trabalhar para si mesma. Ela contou que já morava sozinha há uns 10 anos, e que no começo foi o pior momento. Administrar o próprio dinheiro foi um desafio, e ela várias vezes não conseguiu pagar a conta de água e precisou tomar banho gelado ou de bacia. Do outro lado da linha, Mateus deu risada e disse que entendia muito bem a sua situação. E que tinha passado pela mesma coisa há alguns meses. Ele não morava sozinho há tanto tempo quanto Aline. Mas, mesmo assim, tinha enfrentado poucas e boas. Ele disse que no estacionamento em que trabalhava não tinha a mesma sorte de Aline. Pois o patrão não era uma pessoa agradável. Ele já havia atrasado os salários mais de uma vez, e costumava ser bem grosseiro. Por isso, Mateus disse que tinha juntado dinheiro trabalhando lá, mas que a maior parte do dinheiro tinha vindo de seu trabalho na internet. Ele era muito bom na criação e gestão de sites. Ele conseguia tirar um bom dinheiro com isso. O seu colega de apartamento também trabalhava com isso. Então os dois, às vezes, até trabalhavam juntos em algum projeto. Os dois conversavam mais sobre os seus sonhos, e as dificuldades que haviam enfrentado, sobrevivendo longe da família. O que ambos compartilhavam, era o desejo de não reviver esses momentos terríveis. Os dois estavam tão apaixonados que Mateus resolveu pedir Aline em namoro. Ele planejou tudo, iria levá-la a um restaurante e, chegando lá, faria o pedido. No dia do encontro, os dois conversaram durante horas. Eles perceberam quão apaixonados estavam quando começaram a fazer planos para o futuro. Aline disse novamente que sonhava em administrar um negócio. Mateus então sugeriu que os dois começassem um restaurante. Ele ficaria na cozinha, seria o chefe dos cozinheiros e ela ficaria na parte da administração. Aline sorria, imaginando o seu futuro com Mateus. Ela imaginava os dois trabalhando e morando juntos, e pensou se ele imaginava o mesmo.
A confirmação de seus pensamentos veio em forma de um anel de relacionamento. Mateus o tirou do bolso e pediu a Aline em namoro. A Aline aceitou e ficou muito feliz. Os dois se beijaram. Eles nem conseguiam acreditar que tinham encontrado alguém tão especial assim. Quando saíram do restaurante, os dois passearam de braços dados, pelas calçadas. Eles chegaram até um parque itinerante. Lá, os dois foram no carrossel, no tiro ao alvo, onde Mateus conseguiu acertar, e na roda gigante. Enquanto giravam na roda gigante, Aline segurava o urso de pelúcia que Mateus tinha conseguido de prêmio no tiro ao alvo. Ele tinha dado o prêmio para Aline. Os dois terminaram o passeio se despedindo com um beijo, e foram para suas casas. Os dois estavam extremamente felizes, conversavam, e se viam o tempo todo. Mas, tudo mudou. Ninguém esperava que uma pandemia tão devastadora fosse parar o mundo inteiro, mas isso aconteceu. Em 2020, vários estabelecimentos foram fechados. No início, as pessoas não entendiam a gravidade de tudo aquilo. Outras doenças já haviam se espalhado e contaminado várias pessoas antes. Mas, essa era diferente, e todos começaram a perceber isso quando os jornais noticiaram as internações e os riscos que todos estavam correndo. No mercado em que Aline trabalhava começaram os rumores de que haveria demissões, mas ninguém acreditava que, de fato, aquilo aconteceria. Porém, cada vez menos clientes apareciam para fazer compras, e o clima de incerteza estava dominando todos os funcionários. Então, a dona do mercado, triste, precisou comunicar que fecharia o local por tempo indeterminado. Com o clima de incertezas, os clientes estavam migrando para mercados de grandes redes, onde os preços eram mais baixos. E o movimento ali tinha diminuído. Os distribuidores também estavam aumentando os preços dos produtos. Estava impossível encher as prateleiras e obter lucro. Ela não queria demitir seus funcionários, que estavam com ela há tanto tempo e que sempre haviam feito um serviço tão bom, mas ela precisava. O dinheiro não seria suficiente para pagar os salários do próximo mês. E, até mesmo ela estava receosa de como conseguiria pagar as suas contas, e se manter. Aline, ouvindo aquilo junto aos outros funcionários, se levantou e foi até a sua chefe. A abraçou, e agradeceu pelos anos de parceria, e disse que tudo ficaria bem. Que todos conseguiriam vencer esse desafio. Alguns funcionários concordavam, otimistas, dizendo que conseguiriam vencer, sim. Outros, estavam chorando, incertos de como venceriam aquele período sem renda fixa. Do outro lado do bairro, Mateus começou a perceber que cada vez menos carros paravam no estacionamento. As pessoas estavam saindo menos de casa. Ele também começou a perceber que alguns funcionários não iam mais ao trabalho. E, ele soube que estavam acontecendo demissões, devido àquela doença. Aline tinha contado para ele que havia perdido o emprego, e ele tinha dito que os dois deveriam sair no final de semana. Eles poderiam ir ao cinema, depois jantar e conversar, para espairecer a mente. Ele disse a Aline que tudo ficaria bem. Mas, a realidade é que ele mesmo estava ficando assustado. Além do estacionamento, cada vez mais vazio, as ruas das cidades estavam ficando vazias também. Era quinta-feira, e ele mal podia esperar para o fim de semana chegar logo. Ele queria muito ver Aline, ele precisava vê-la. Mas, no mesmo dia, um movimento inesperado começou no estacionamento. Eram tantas pessoas, que Mateus teve dificuldades em conseguir atender a todos. Entregar os tickets de estacionamento na entrada e recebê-los na saída. Com certeza algumas pessoas haviam estacionado sem pagar, no meio daquela confusão. Havia menos funcionários, então Mateus nem mesmo conseguiu sair para almoçar. Ele então perguntou a um dos clientes o que estava acontecendo, porque todos tinham decidido ir ao mercado no mesmo dia. O cliente então mostrou a Mateus o celular. Mateus leu as notícias e sentiu um frio na espinha, e foi decretado que diversos estabelecimentos deveriam ser fechados, até segunda ordem. Apenas mercados, farmácias e lugares essenciais, como hospitais, continuariam abertos e funcionando. Por conta de rumores de falta de abastecimento de comida, as pessoas estavam desesperadas para estocar alimentos e itens básicos, como papel higiênico, em suas casas. O álcool já estava em falta em diversos mercados. Mateus então disse que precisava tomar água e o próprio dono do estabelecimento assumiu seu posto por alguns minutos. Mateus se afastou da multidão, foi até o banheiro, se trancou e ligou para Aline.
Ele perguntou a ela se realmente era verdade que tinha sido dada a ordem para diversos estabelecimentos serem fechados. Aline, com a voz trêmula, respondeu que sim. Ela contou que o mercado onde ela trabalhava tinha sido fechado pois a dona tinha feito os cálculos, e não ia conseguir manter os salários, e o lucro. Aline então avisou para Mateus ir ao mercado, e comprar o máximo de alimentos e itens de higiene que pudesse. Ela disse que os rumores eram que vários itens ficariam indisponíveis nos mercados. Também disse que talvez aquilo durasse mais do que achavam. Mateus agradeceu, disse a Aline que estava morrendo de saudades, e ela disse o mesmo. Então eles encerraram a ligação. Mateus foi ao seu chefe explicar que tinha que ir ao mercado e comprar seus mantimentos. Mateus então se juntou à multidão, indo ao mercado. No mercado, o caos estava acontecendo. Mateus rapidamente pegou algumas latas de comida, pegou sabonetes, papel higiênico e outros itens essenciais para o dia a dia. Ele então foi ao caixa, passou tudo e voltou para o estacionamento. Ele terminou o seu dia de trabalho com o seu chefe gritando que ele tinha demorado muito no mercado. No fim do dia, antes mesmo que seu chefe dissesse, Mateus já sabia. Ele foi demitido. Aline e Mateus não puderam se ver no fim de semana. A televisão noticiava que qualquer pessoa poderia ter contraído o vírus. E, como os testes ainda não estavam disponíveis, tanto Aline quanto Mateus queriam manter o outro em segurança, caso estivessem contaminados. De qualquer forma, todos os estabelecimentos estavam fechados, então eles não tinham onde se encontrar. O colega de apartamento de Mateus, que também havia perdido o trabalho, avisou que talvez precisasse voltar a morar com os pais, pois ele não tinha de onde tirar o dinheiro do aluguel. Mateus disse ao amigo que ficasse. Ele pagaria um mês de aluguel e, no próximo mês, eles pensariam no que fazer. O amigo de Mateus agradeceu e disse que ia tentar fazer algum serviço online. Por telefone, Aline disse a Mateus que estava com medo. Ela tinha medo das notícias que passavam na televisão, tinha medo de contrair a doença, tinha medo que seus familiares contraíssem a doença. Tinha medo de não conseguir mais se manter, pagar as contas e conseguir comprar alimentos, se a pandemia não acabasse logo. Mateus partilhava os mesmos temores. Ele contou a Aline que nem tinha mais vontade de ligar a televisão pois, a cada notícia, as coisas pareciam piores. Ele disse que o seu único alívio era saber que Aline estava do outro lado da linha. Os dois riram com a ironia de estarem tão perto, apenas a alguns passos de distância mas, mesmo assim, não conseguirem se abraçar. Aline disse que os dois logo iriam se encontrar. Que, talvez em alguns dias ou, no mais tardar, semanas, aquele vírus iria se dissipar. Ou os médicos achariam a cura. Mas, os dias foram passando, e as semanas foram passando. O medo foi dando lugar à raiva. Aline e Mateus se sentiam irritados, ficar em casa sem poder sair era praticamente uma prisão. Olhar para fora de casa só fazia lembrar o quão tristes estavam as pessoas dentro de suas casas, pois as ruas estavam vazias. A televisão só noticiava o quanto as coisas estavam difíceis, e a solidão era insuportável. Mateus, pelo menos, tinha seu colega de apartamento. Mas, ele percebia que seu colega estava cada vez mais calado, absorto em seus próprios pensamentos. Ele não devia ter conseguido o dinheiro, e o dia que deveriam pagar o aluguel estava se aproximando. Ele deveria estar pensando em como seria voltar a morar com os pais. Mateus sabia que os pais de seu colega não eram nada bons. Por isso ele tinha saído de casa. Então, provavelmente seu amigo nem voltaria para a casa dos pais. Talvez ele fosse morar na rua. Mateus odiava aquela doença. A poucos passos de distância dali, Aline estava se sentindo cada vez mais frustrada em estar sozinha. Ela se sentia solitária e deprimida. E com raiva. Ela não podia ver Mateus, não podia ver os amigos, não podia ver a família, não podia ver ninguém. E, quando ela e Mateus se falavam por telefone, as conversas já não eram as mesmas. Os dois acabavam discutindo por qualquer coisa. Os ânimos estavam à flor da pele. Antes, eles costumavam se falar todos os dias. Mas, agora, se falavam apenas 2 ou 3 vezes por semana. Ela nem ligava mais à televisão e o silêncio era ensurdecedor. Ela escutava as pessoas brigando nos outros apartamentos e sabia que a solidão já estava afetando os relacionamentos das pessoas. E que o seu próprio relacionamento estava sendo afetado.
Ela não sabia se era pior estar sozinha, como ela estava, ou ter que dividir o seu espaço e se irritar com a pessoa que moravam sob o mesmo teto, como era o caso de seus vizinhos. Ela pensou tanto, mas tanto, que sua cabeça começou a doer. Ela então foi se deitar. Ela se deitou e olhou para o urso de pelúcia que tinha ganhado de Mateus. Começou a chorar de raiva daquele vírus e acabou dormindo. Ainda eram 6 da tarde. O apartamento de Mateus estava em silêncio. Ele estava comendo e seu amigo parecia estar dormindo. De repente, o colega de Mateus se levantou e começou a pular de alegria. Mateus se assustou, ele achou que o colega estava triste. Mas, ele disse a Mateus que finalmente tinha conseguido um trabalho. Ele nem conseguia acreditar. No meio da pandemia, o que estava crescendo eram os pedidos de comida por delivery. E ele tinha conseguido um trabalho para a criação de site. Ele virou a tela do computador e Mateus percebeu que o amigo não estava mentindo. Ele tinha conseguido o trabalho para ele e para Mateus. Mateus abriu um enorme sorriso. Mateus e seu colega começaram a trabalhar no mesmo instante. Eles perceberam que era muito trabalho, mas aquilo não era problema. Eles tinham bastante tempo livre. O lado bom é que a pessoa que os contratou havia feito uma parte do pagamento antecipadamente, então eles puderam pagar o aluguel. Saber que não seriam despejados era um alívio enorme. Mateus ligou para Aline, ele queria compartilhar a boa notícia. Mas ela não atendeu. A Aline estava dormindo. Mas, por ainda ser 6:30 da tarde, Mateus achou apenas que ela não queria atender. Ele então mandou uma mensagem que dizia: "Obrigado por não me atender, Aline. Você está muito diferente esses dias, eu não sei o que deu em você." Mateus e seu amigo continuaram trabalhando no projeto, empolgados. Quando eram por volta das 3 da madrugada, Aline acordou atordoada. Ela percebeu que tinha dormido à tarde, e que agora ficaria a madrugada toda acordada. Ela ficou nervosa e começou a xingar, sozinha, no apartamento. Ela foi até a cozinha, acendeu o fogão e colocou a chaleira para esquentar água. Como não iria mais dormir, decidiu fazer um café. Ainda irritada consigo mesma, ela pegou o telefone e leu a mensagem de Mateus. Num momento de raiva, ela jogou o próprio celular na parede. Depois, arrependida, o pegou do chão e viu que a tela estava parcialmente quebrada. Ela ligou para Mateus, com raiva por causa da mensagem, mas ele não atendeu. Ele estava dormindo a essa hora. Aline então foi até o quarto, pegou o urso que Mateus tinha dado para ela e o atirou pela janela. Triste e nervosa, Aline pensou que Mateus nem ao menos se preocupou em ligar mais de uma vez antes de acusá-la de não atender o telefone. Ela estava tão triste por estar sozinha que apenas desligou o celular. Terminou de tomar o café e foi para o computador, ver um filme. Então, em um anúncio, ela viu que precisavam de uma tradutora de inglês para português com urgência e que o trabalho era à distância. Ela se candidatou. Ela acabou sendo aceita quase instantaneamente, realmente estavam precisando de alguém com urgência. A pessoa então avisou a Aline que ela precisaria fazer um teste para comprovar que ela sabia mesmo traduzir. A Aline então fez o teste, traduziu o texto de forma rápida e com qualidade. Ela então recebeu a resposta que tinha passado no teste. A Aline foi aceita no trabalho, e começou a trabalhar imediatamente. Ela sentiu vontade de contar para Mateus que tinha conseguido o trabalho, e pensou em ligar o celular de novo. Mas, acabou desistindo. E focou apenas em seu trabalho. A Aline então se serviu de mais café, eram 4:30 da madrugada. Ela decidiu ficar ali até concluir boa parte do trabalho. Estava amanhecendo quando Mateus precisou sair. Ele precisava de alguns fios e outros aparelhos eletrônicos, então falou com João, o dono de uma loja de eletrônicos, por telefone. João avisou que tinha os produtos, mas que Mateus deveria ir até a sua casa buscar, pois ele não podia abrir a loja. Mateus aceitou. Mateus então colocou sua máscara e foi até a casa de João. Ele pegou os seus produtos e voltou para casa, andando rapidamente pelas ruas vazias. Na volta, passou pelo prédio de Aline e sentiu seu coração apertar de tanta saudade. Mateus e seu colega retomaram o trabalho assim que Mateus chegou. Os dois estavam trabalhando sem parar no site, enquanto Aline trabalhava nas traduções. Aline achava que Mateus a estava ignorando e Mateus achava a mesma coisa de Aline. Os dois sentiam saudade,
mas não ligavam. O amor dava lugar ao orgulho. Aline resolveu ceder. Ela ligou para Matheus. Porém, os horários dos dois não batiam. Aline tinha se habituado a traduzir os textos de madrugada, no período em que os vizinhos não estavam discutindo, e ela tinha mais tranquilidade. Já Matheus e seu colega de apartamento trabalhavam durante o dia, e de noite e de madrugada dormiam. Quando Matheus viu as mensagens de Aline, ele respondeu com: "Estou ocupado no site." Matheus havia se esquecido de explicar a Aline que estava trabalhando em um site. Então Aline achava que ele estava navegando no site, conhecendo pessoas e conversando em sites de bate-papo. Com o passar dos dias, Aline começou a achar que Matheus já estava com outra mulher. Ela então se forçou a ficar acordada até o horário que Matheus sempre respondia. Quando Matheus atendeu Aline, Rebeca, que era dona do site que ele estava criando, ligou ao mesmo tempo. Matheus então disse a Aline que ele ligaria para ela depois, pois precisava falar com Rebeca. Aline achou que Rebeca fosse algum interesse romântico de Matheus. Ela desligou o telefone na cara dele e bloqueou o seu número. Aline tirou a aliança do dedo e a jogou dentro de uma gaveta. Matheus falou durante horas com Rebeca, explicando sobre alguns problemas que enfrentaram na criação do site, mas que, no geral, estava indo tudo bem. Rebeca estava feliz com o avanço e disse que eles até receberiam uma bonificação no pagamento. Matheus e seu colega estavam muito felizes. Matheus desligou o telefone, se despedindo de Rebeca, e disse para seu colega que sua namorada estava estranha ao telefone. Que assim que ele avisou que precisava falar com Rebeca, ela ficou nervosa. Seu colega então perguntou se ele havia avisado a Aline que Rebeca era apenas a sua contratante. Matheus então se deu conta de que não tinha avisado, e que não tinha avisado nem mesmo que estavam trabalhando em um site. Ele então deu risada, percebendo a confusão que tinha feito. E que Aline deveria ter entendido tudo errado. Ele ligou para se desculpar, mas o telefone de Aline nem chamou. Ela não queria mais falar com ele. Os meses se passaram e tanto Aline quanto Matheus estavam tendo sucesso em seus trabalhos. E até mesmo ganhando mais dinheiro do que ganhavam em seus antigos trabalhos. A vacina enfim chegou. As pessoas foram avisadas que poderiam voltar às suas vidas, usando máscaras. E que os estabelecimentos poderiam reabrir. A ex-patroa de Aline ligou, dizendo que o supermercado iria reabrir. Os distribuidores estavam normalizando os preços, e os clientes estavam voltando a frequentar o lugar. Ela estava recontratando quem quisesse voltar. Aline ficou feliz por sua ex-patroa estar reerguendo seu negócio, mas disse que tinha conseguido um trabalho durante a pandemia e que estava se saindo bem. Ela ficou feliz por Aline e desejou tudo de bom a ela. Diversos estabelecimentos estavam reabrindo. As coisas estavam voltando à normalidade. Aline sentia que para ficar completamente feliz, só precisava de Matheus ao seu lado. E, inesperadamente, alguém tocou a campainha. Ela abriu a porta e não acreditou no que viu. Era Matheus, segurando o urso de pelúcia que era dela. Ele então sorriu e disse: "Acho que você deixou isso aqui cair. Eu o vi há alguns meses, quando fui na loja do João." Aline sentiu toda a sua raiva se dissipar. Ela abraçou Matheus e disse o quanto estava com saudades. Ele fez o mesmo, e os dois entraram para o apartamento de Aline. Lá dentro, eles passaram horas matando a saudade. Matheus explicou tudo a Aline, disse que o site na verdade era seu trabalho. E Rebeca era sua contratante. Aline explicou que os seus horários tinham mudado durante a pandemia. E que ela estava trabalhando durante a madrugada. Os dois riram e se emocionaram contando quanto a pandemia os deixou tristes, e afetou o relacionamento. Mas que eles também foram culpados por colocar orgulho acima do amor. Aline pegou a aliança da gaveta e a colocou no dedo de novo. Os dois se beijaram e se abraçaram dizendo que aquele período tinha sido um aprendizado, e que, a partir daquele dia, não se afastariam mais. Fizeram planos para o futuro dos dois, iriam comprar o restaurante e trabalhar juntos. E riram ao dizer que o restaurante só iria servir esfirra de ricota. Eles repetiram que se amavam, e apenas aquilo importava dali para frente. O que você achou do romance de Aline e Matheus? O que faria se estivesse na situação deles? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento.
Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.